pastor leu todo o contexto, mas nós vamos destacar o versículo 21 especificamente, e logo após estaremos descrevendo a mensagem da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça e a tua misericórdia para conosco. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho unigênito para morrer aqui na cruz pelos nossos pecados e nossas transgressões e iniquidades. O Senhor veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Eu peço que o Senhor derrame graça e favor sobre os meus lábios, me use como instrumento nas tuas mãos nessa noite, para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Um versículo muito interessante que nós acabamos de ler agora há pouco, que traz características e, na verdade, a razão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus Cristo, ele não veio nesse mundo somente para morrer pelos nossos pecados, mas nós vemos agora de uma maneira muito explícita que também Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos dar uma identidade, para implantar em nós, imputar em nós uma identidade. E é o que nós veremos nessa noite, a identidade do justo. Você tem uma identidade? Talvez a pergunta que faço a você e logo em sua mente, talvez você pense: eu tenho a minha identidade aqui no meu bolso, missionário João Henrique. E quando você pega a sua identidade, você já observa que na sua identidade ela traz informações ao seu respeito, informações íntimas, informações particulares ao seu respeito. A sua impressão digital, que é única, que o nosso Deus deu para você. Não somente isto, mas outras informações a respeito do local em que você nasceu, até mesmo a data do seu nascimento, os seus progenitores, informações ao seu respeito, a sua identidade ela traz. Veremos nessa noite a respeito da identidade do justo. Qual é a identidade do justo? Daquele que nasceu de novo, daquele que é filho de Deus, daquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele também traz identidades em sua própria vida e vida espiritual. Esta palavra identidade, eu estava até mesmo estudando, ela tem a sua raiz no termo latino, que significa qualidade de ser o mesmo. Essa palavra, ela deriva de uma palavra que é o idem, um pronome demonstrativo que significa o mesmo. Resumindo, a palavra identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É interessante notar que quando o apóstolo Paulo, ele descreve a respeito o bom cheiro, já traz esta característica de essência. Podemos também descrever que identidade é algo essência, algo que você tem de uma qualidade própria de você mesmo. Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele não veio somente para morrer pelos nossos pecados, queridos, mas ele veio também para nos dar uma identidade nele. Por isso lemos agora há pouco, aquele, falando de Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. E não somente vida e vida em abundância, é claro que a salvação já é algo que nos deixa alegres, felizes, mas ela não para somente aí. Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele nos deu uma identidade, ele veio para nos dar uma identidade de nova criatura. A palavra de Deus diz, e nos versículos anteriores, no contexto que nós acabamos de ler, fala que, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui nós já vemos uma identidade que Jesus Cristo veio nos dar a respeito de uma nova criatura. Ele quer fazer do ser humano uma nova criatura. Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra e ele estava conversando com um homem religioso, doutor da lei, conhecido como Nicodemos, foi ter de noite com Jesus. Ele não queria ser visto por outros fariseus e religiosos da época. E quando este homem chamado Nicodemos dirige-se a Jesus Cristo e elogia Jesus Cristo: mestre, mas ninguém pode fazer essas maravilhas que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha no coração de Nicodemos e ele vê o coração de Nicodemos, um coração que ainda não era novo, um coração que ainda não era uma nova criatura. E ele diz para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então aqui está Jesus Cristo diante de um homem religioso, diante de um homem que conhecia a lei, mas que a lei ainda não estava escrita no seu coração. Um homem que ainda não havia nascido de novo, um homem que ainda não havia se tornado uma nova criatura. E a razão que Cristo veio a este mundo, sim, foi para morrer pelos nossos pecados, sim, foi para perdoar os nossos pecados, nos redimir dos pecados, mas foi para nos dar uma identidade de uma nova criatura. Você é uma nova criatura nesta noite? Ou será que você está na mesma situação de que Nicodemos estava? Alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que conhece versículos da Bíblia, alguém que provavelmente até mesmo nasceu no lar cristão, cresceu na igreja, foi batizado, mas o coração ainda não foi regenerado. O coração ainda não se tornou uma nova criatura. Jesus Cristo, ele veio para te dar uma nova identidade. E esta nova identidade que Cristo quer te dar é fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com um coração não de pedra, mas um coração de carne. Jeremias, capítulo 31, Deus já no Velho Testamento falava sobre essa nova aliança e o desejo dele fazer do ser humano uma nova criatura. Olha só em Jeremias 31, a partir do versículo 33. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Até aqui. Então nós vemos que Deus, ele já estava planejando uma nova aliança a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele iria escrever a lei dele no coração do ser humano. Esta é a nova aliança, porque a velha aliança, no Velho Testamento, quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos ali no pé do monte, todos nós conhecemos, quando Moisés estava no Monte Sinai, e quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, o
povo de Israel ao pé do monte. Deus disse para o povo ficar longe do monte, porque se alguém tocasse no monte, morreria. E ali houve trovões, houve relâmpagos, e todos puderam contemplar a santidade de Deus. E naquele momento, quando Deus começou a falar, pronunciar os 10 mandamentos, o povo começou a tremer, e eles começaram a gritar: Moisés, fale o Senhor conosco, não Deus. E tudo que o Senhor mandar nós vamos fazer. E Deus começou a dar os 10 mandamentos, e todos nós conhecemos: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, honra teu pai e tua mãe, os 10 mandamentos. E ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. E se perguntasse para cada um aqui quantos conseguiriam cumprir os 10 mandamentos, ninguém poderia levantar a mão e dizer. Talvez alguns consigam cumprir 2, 3, 4, 5, 6 da lei. Mas a palavra de Deus diz: aquele que não cumprir um mandamento da lei, cumpriu 9, não cumpriu um, tornou-se culpado de todos. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos, a única forma que Deus viu para o homem ser uma nova criatura e ter a sua lei no seu coração é através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Morreu por mim, morreu por você. E ali na cruz a Bíblia diz que ele se tornou maldição por nós, para que eu e você pudéssemos ter uma nova identidade. E uma nova identidade nele, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura em Cristo Jesus é um coração novo. É a lei de Deus estampada em nossos corações. Um novo nascimento que Deus, Jesus Cristo, estava proporcionando, propondo para Nicodemos. João 1,12, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o ser nova criatura, o ser de ter uma nova identidade em Cristo Jesus, lhe dá o direito de ser filho de Deus, lhe dá um coração novo. Você é perdoado pelo sangue de Cristo, redimido pelo sangue de Cristo, e se torna também herdeiro de Deus e amado por Deus. É a bênção de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu lhe pergunto: você tem essa identidade de nova criatura? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? O seu coração é um coração de carne. O seu coração é um coração onde a lei de Deus está escrita, como nós acabamos de ler agora há pouco em Jeremias. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Somente Deus pode fazer isso através do seu bendito Espírito Santo. Quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, quando você arrepende-se dos seus pecados verdadeiramente e coloca a sua fé nele, você passa a ser uma nova criatura, e você passa a ter essa nova identidade. Você sabe que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não somente essa identidade de nova criatura, mas algo interessante: nós, em Cristo Jesus, também passamos a ter uma identidade de justiça. Olha só, acabamos de ler agora há pouco: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, ele veio a este mundo não somente para nos dar essa identidade de nova criatura, mas também ele veio a este mundo para nos dar uma identidade de justiça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma identidade em que Deus, já no Velho Testamento, também traz uma sombra do que seria o ensinamento pedagógico da Nova Aliança, do Cordeiro. No Velho Testamento, quando a alma pecava, Deus requeria que o Cordeiro fosse trazido até o altar e o sangue daquele Cordeiro fosse derramado no altar.
aquela família tinha que criar aquele cordeiro, e havia uma identificação com aquele cordeiro. A família pegava um carinho por aquele cordeiro, e chegava no dia da expiação, aquele cordeiro teria que ser imolado. As mãos deveriam ser impostas sobre aquele cordeiro, e o pecado daquele pecador seria transferido para aquele cordeiro, e a inocência do cordeiro seria passado para aquele homem pecador. E ele saía justificado, e o cordeiro morria no lugar daquele homem pecador. Então nós vemos aqui que Deus já estava ensinando, eram sombras do que iria acontecer. Então Jesus Cristo, ele veio a este mundo, e a palavra de Deus diz, quando Jesus estava aqui, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele foi até a cruz do Calvário, e ele, como sendo o Cordeiro de Deus, tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Todos os meus pecados que eu cometi desde o meu nascimento, passado, presente e futuro, os seus pecados, passado, presente e futuro, estavam sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você coloca a sua fé no que ele fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, a justiça do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ela é transferida para você, e você passa a ser justificado, justo aos olhos de Deus. Por isso que nós estamos vendo nessa noite a identidade do justo. A identidade de justo, ela é muito clara. Ele tem uma identidade de nova criatura. O coração dele é transformado, o coração dele é regenerado. E agora ele tem uma identidade de justiça. Ele é identificado com Cristo Jesus, que tomou o lugar dele na cruz. Então ele é justo aos olhos de Deus. Não é imputado o pecado mais nele. Deus olha agora ele como se nunca tivesse pecado. Você colocou a sua fé em Cristo Jesus, Deus, ele está olhando para você como se você nunca houvesse pecado. O seu espírito foi justificado. A Bíblia diz que houve, na verdade, uma mudança no seu DNA. Você agora é justo, você é servo da justiça. O pecado não tem mais domínio sobre você. Houve uma mudança no seu desejo. Você antes vivia no pecado como escravo, mas agora você é servo da justiça, você tem prazer na justiça. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Agora, você em Cristo Jesus, com essa nova identidade, você tem sede de justiça. Não somos mais servos do pecado. Se você não tem essa identidade de nova criatura, não tem essa identidade de justiça, você ainda está fora de Cristo. Jesus te ama e Ele quer você se identificando com Ele. Jesus, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você alguém justificado nessa noite. Basta você colocar a sua fé no que Ele fez na cruz pelos seus pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está nos céus, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então não somente vemos que Ele nos deu uma identidade de justiça, mas também uma identidade de santidade. Olha a progressão. A identidade de justo, ela traz uma identidade de nova criatura, uma identidade de justiça, mas também uma identidade de santidade. Santidade. Sede por santidade. Olha só o que a palavra de Deus diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O fato dele ter nos comprado com o seu próprio sangue, ter nos justificado, ele também nos santificou. Ele fez de nós santos. O nosso coração agora ele é inclinado para a santidade, não mais para o pecado. Eu estive alguns anos atrás num zoológico, acredito que no ano passado, fizeram questão de colocar
ovelhas junto com um porco, num cercado. E era interessante que as ovelhas, elas não queriam de forma alguma ficar próximo ali da lama, mas o porco estava na lama. E eles faziam questão até mesmo de limpar o porco, e o porco não corria para ficar próximo das ovelhas. O porco gostava de ir para a lama, ficar ali na sujeira. E eu comecei a pensar, ali é uma ótima ilustração realmente do que Cristo faz em nossas vidas. Aquele que é santificado, aquele que é ovelha de Jesus Cristo, a natureza dele foi mudada de tal forma que ele não quer ficar mais na lama, ele não quer ficar mais no pecado, ele quer santidade, ele quer pureza. Então, quando Cristo muda os nossos corações, quando ele coloca essa identidade de santidade, ele coloca em nós o desejo de viver em santidade, em pureza e separação. Não existe salvação sem santidade, não existe. Há uma mudança em nosso DNA espiritual. Como o porco, a natureza dele é querer ficar na lama. E a ovelha, um pouquinho de sujeira, ela já quer se limpar, ela não quer ficar ali próximo da sujeira. Quando nós recebemos essa identidade de Cristo, identidade do justo, nós não queremos ficar no pecado, porque há uma mudança em nosso coração, há um desejo por santidade. Não existe salvação sem santidade. Se você professa ser um crente em Cristo Jesus, se você professa dizer um cristão em Cristo Jesus, eu sou salvo, eu estou indo para o céu, mas você ainda continua no pecado, e você tem prazer, você tem alegria de estar no pecado, você precisa de olhar se realmente, aliás, precisa de realmente se arrepender e colocar a sua fé em Cristo, para Ele te dar uma nova identidade. Em Cristo Jesus, você será uma nova criatura. Em Cristo Jesus, você será justificado e você terá um desejo por santidade. Não tenha vergonha. Talvez você pense, mas o que vão pensar de mim? Eu cresci sempre na igreja, mas a minha vida no meu particular, eu vivo no pecado. Meu amado, é melhor você se arrepender agora enquanto você está vivo e você sabe que ainda não é salvo, vive no lamaçal do pecado, do que você estar convencido de que está indo para o céu e não vai para o céu. Quando Jesus salva alguém, quando Jesus transforma alguém, Ele dá uma identidade para o justo, e essa identidade de justo é uma nova criatura, justificada em Cristo Jesus, e santidade. Santidade. Agora, não somente, vamos passar um pouco para frente, não somente isso, mas nós vemos também que há identidade e favor. Olha só o que a palavra de Deus diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Interessante esse versículo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, fala de Adão, a morte entrou por Adão, e o pecado então ele reina por causa de Adão. Agora olha só a última parte do versículo: muito mais os que recebem a abundância da graça. Quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Deus ele nos dá uma identidade de graça e favor. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus e do favor de Deus. Então agora nós vamos o quê? O que aconteceu com nossas vidas? Nós estamos reinando em vida. Eu pesquisei essa palavra, reinarão em vida. Talvez pensamos, mas é na vida eterna. Essa palavra no grego, reinarão em vida, é na vida curta aqui da terra. Reinarão como? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá então uma nova identidade, e essa identidade de graça e favor sobre nossas vidas. Vivemos agora pela graça. A mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos transformou,
Esta é a graça que nós vamos viver até o dia que Ele vir nos buscar. E esta graça não é uma graça, somente graça. Olha só o que o versículo diz: abundância da graça. Nós recebemos uma graça abundante para tudo em nossas vidas, para prover tudo que você precisa. Está em sofrimento, está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação na vida, você recebeu abundância da graça sobre a sua vida, favor de Deus, para tudo que você precisar. A identidade do justo. Você tem uma identidade? Ou você está em crise de identidade? Eu não sei qual é a minha identidade, missionário João Henrique. Não sei se eu sou justo ainda ou não, porque eu não sou uma nova criatura. Eu não tenho essa identidade da justiça. Eu não tenho essa identidade da santidade. Eu não tenho essa identidade em viver debaixo de favor e graça. Hoje à noite, Cristo quer lhe dar essa nova identidade. Basta você crer e confiar nele como seu único e suficiente Salvador. E se você já está, desfrute da identidade que você está em Cristo Jesus. Vamos orar.